Oi, pessoal, hoje é dia 12 e no primeiro exercício de concentração, Grabovoi fala do ganso que perdeu a pena, né? Como devolver a pena para o ganso. Quando a gente está muito envolvido mentalmente, a gente vai pensar em pegar uma pena e enfiar no ganso. Mas quando a gente começa a ver a questão espiritual, aí a gente começa a pensar diferente, como que seria essa devolução, essa regeneração, vamos falar assim. E ele fala para a gente pensar nisso o máximo possível, porque esse é o máximo onde nós seres humanos podemos chegar, e daí todo o resto se modifica, né? Então, eu queria dar um exemplo aqui, porque eu estou fazendo os exercícios de ressurreição. Ano passado, quando a minha cachorrinha estava doente, quando elas estão doentes, eu faço muitas concentrações, eu fico meio obcecada e faço muita coisa. E ano passado eu fiz de ressurreição para cachorros e para seres humanos. E eu tive uma experiência incrível, porque me deu muito aconchego, muita força, muita paz para eu viver o que eu estava vivendo. E depois, um dia eu perguntei para os meus guias de luz, se eles queriam que eu os ajudasse a ressuscitar. E o que eu percebi foi uma festa. Todo mundo, queremos! E eu pensei assim, tem algo errado aqui. Eles é que estão aqui para me ajudar, são guias de luz, não eu. Tem algo muito estranho aqui. Fiquei com isso, né? Continuei estudando, pedi um tempo para eles, porque eu estava um pouco sem entender as coisas. E agora, lendo o livro, ele fala que toda ressurreição é para o bem. Todos nós vamos ser ressuscitados, justos e injustos. Toda ressurreição é para o bem e é para trazer a norma, porque os ressuscitados, eles vêm com o entendimento correto do mundo, que é a não destruição, a não morte. Então eles têm uma outra lógica de vida, de pensamento, de sentimento, não como nós, com o luto, com o sofrimento e tudo em relação à ressurreição é bom para nós. Traz saúde e paz para nós e um desenvolvimento diferente. E eu estou fazendo, porque eu leio e confio, vou fazendo os exercícios e vou vendo o que acontece. Eu queria dar um exemplo, que assim, com meu pai, tinha duas questões com ele que ficaram engasgadas na minha garganta. Eu já fiz exercícios de perdão, de conversa, eu já fiz de tudo, eu não tenho problema em perdoar. Eu não tenho, então, nem era eu me perdoar no caso. Foram duas coisas, vou contar. Uma vez ele me pediu para ajudá-lo no trabalho dele, ele era contador e eu não ajudei. E isso ficou marcado, cravado em mim. E a outra é que ele teve 9 filhos, eu sou a nona. Na verdade, eles tiveram 12, 3 abortos. E ele trabalhou demais. Ele se dedicou demais para os filhos. E eu tinha um remorso dele não ter vivido a vida que ele queria viver. E por mais que eu perdoe a vida, perdoe as circunstâncias, entenda que era outra época, que bom que agora eu tenho esses ensinamentos para me ajudar, e não sei o que e tal. Tinha sempre uma dor. E eu tenho um pavor de morte. Eu fico olhando para os animais o tempo todo quando eles estão dormindo, se eles estão respirando ou não. Eu tenho uma tensão muito grande o tempo todo, eu quero cuidar o tempo todo, eu tenho pavor. E eu percebi isso fazendo as ressuscitações, os treinamentos. Então, vem muita pergunta, é muito interessante, é muito emocionante a gente encontrar com uma pessoa que a gente perdeu e quer encontrar, mas não pensando que é um espírito,
mas que é uma pessoa mesmo que está ali na nossa frente e que vai ter uma vida. Então, eu faço muitas perguntas para o Grabovoi e as perguntas eram: como que vai ser? Ele vai continuar sendo meu pai porque eu não preciso mais de um pai. E também é difícil, um pai com uma filha tão velha, como que vai ser? Nós vamos viver juntos, assim, ele vai viver, como que vai ser isso? Que idade que ele vai ter? Como que vai ser minha idade? Que mais? Como que a gente, coisas assim. E isso até uma pessoa de um curso aí que o Grabovoi vai dar, a pessoa falou, faça perguntas, e eu fiz. E essa pessoa respondeu que eles vêm noutra realidade. Eu perguntei, ele vai ficar com a minha mãe? Como é que é isso? Tá. Passada essas dúvidas, outra situação aconteceu de uma conversa. Eu pedi de novo desculpa que eu não tinha ajudado, mas quando tem a dimensão da pessoa viva, eu não ter ajudado, ele mesmo respondeu, tudo bem, já passou, já foi, mas dessa vez me convenceu. Dessa vez porque passou mesmo, porque nós já estamos noutra etapa. E a questão dele ter tido 9 filhos e não ter curtido a vida dele, também passou. Porque agora ele pode ter a vida que ele quiser ter. Então mas isso me deu uma paz. Realmente me curou. Finalmente me curou. Finalmente chegou lá no fundo onde estava a coisa. E é isso que o Grabovoi fala. Que tudo que tem a ver com a ressurreição tem a ver com paz e cura. Porque volta para a ordem. Porque volta para o início. Volta para o que deveria ser. Tudo se resolve da melhor forma possível. Então, esse é um dos exemplos. Tenho outros exemplos. E ele sempre fala que ressuscitando mesmo na tentativa. A gente não precisa ressuscitar ninguém, mas só de ter a vontade, a intenção e buscar essa informação, a gente já vai se curando. Porque quanto mais a gente busca ressuscitar pessoas, mais saúde a gente vai ter. E quanto mais saúde a gente tiver, mais fácil fica ressuscitar as pessoas, porque elas vão se equiparar de uma certa forma, um certo tempo, com a nossa saúde. Então, se a gente está muito debilitado, a gente vai ter mais dificuldade, mas também vai aprender e vamos nos curar com isso. E eu tenho outros e outros exemplos para dar. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.